Olá, estamos iniciando o Caxias Conversa, edição divulgando o esporte de Caxias do Sul. Vamos falar de handebol, o videocast da Câmara de Vereadores que fala sobre o dia a dia da comunidade caxiense. Hoje na apresentação está aqui ao meu lado, Relações Públicas da Casa, o Denner Antonioli. Denner, obrigado pela participação. Não jogamos handebol, mas vamos falar bastante do esporte. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez, estamos aqui divulgando, né, e falando sobre esse esporte que tem muita gente que não sabe, mas é uma grande força de Caxias do Sul. Te agradeço também pelo convite de estar participando mais uma vez desse podcast tão importante para a Casa Legislativa. E como não poderia ser diferente, a gente vai trazer uma das referências desse esporte aqui em Caxias do Sul, o professor de Educação Física, o Eduardo Rodrigues da Fonseca, e um dos atletas que estão atuando hoje no Recreio da Juventude, o Lorenzo Balardim. Professor Eduardo, obrigado pela participação aqui no nosso podcast, falando sobre handebol, falando sobre educação física, a prática do esporte que é muito importante na sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Realmente, o esporte, né, e o handebol, é um dos vetores de formação e a gente acredita muito nisso, né? Por isso da escolha dessa profissão. Exatamente, o esporte que é fundamental, desenvolve, né, a questão social, os jovens, o Lorenzo, né, atleta, depois a gente vai contar também, né, Denner, melhor a história do Lorenzo aqui, mas o Lorenzo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado aí pelo convite. O esporte o handebol, na verdade, para mim aqui em Caxias é meio que uma novidade, pode-se dizer assim. É pouco tempo que eu estou aqui, mas já posso dizer que eu conheço o Fonseca e o clube há de anos. Denner, tu conhece também bastante o Fonseca, né, que tem um trabalho, assim, gigante no esporte de Caxias do Sul, no handebol, e como a gente falou, não é só a questão do esporte, mas a questão social, esse acolhimento, compartilhamento que tem, né? Exatamente. Fonseca, para mim, é uma referência, assim, de ser humano, de profissional. Mas, Fonseca, eu gostaria que tu me explicasse um pouco, eu acompanhei um pouco da tua história também, o que é esse Fonseca fora da quadra e o Fonseca nas quatro linhas ali, que ele se transforma, ele vira num monstro, um cara que incentiva. Explica um pouco essa tua calmaria fora das quatro linhas e essa explosão dentro da quadra. Isso é muito de que quando tu te programa para fazer alguma coisa, a gente tem que entrar com todas as forças, né? Tem que estar concentrado, né? E, acima de tudo, é um respeito com o teu atleta, né? Porque tu trabalha muito, treina, né? E se eu ficar ali assistindo, claro que isso não é meu perfil, né? Hoje eu mudei muito, já sou um cara mais ponderado e tal. Eu fui muito mais, não digo enérgico, muito mais ativo, muito mais intenso, né? E muitas vezes a gente comete alguns erros, né? Porque aí tu deixa de pensar, tu vira um jogador na quadra. Tem que ser o técnico. Na parte de fora, tu tem que ver o jogo com outros olhos, né? Então, com o tempo, passar do tempo, a gente vai adquirindo essa experiência, né? Mas quando eu faço com que o meu atleta, quando ele entrar em quadra, ele tem que se sentir muito bem. Ele tem que estar se sentindo seguro daquilo que ele vai fazer. E muitas vezes também a gente, por ansiedade, por estímulo, por personalidade, passa isso para o jogador e ele às vezes entra muito ansioso, querendo muito, e às vezes aquilo atrapalha no rendimento dele dentro de quadro. Então hoje a gente tem um certo cuidado nesse aspecto aí, né? Mas eu sou sim uma pessoa muito intensa, muito verdadeira, né? Eu traço isso comigo como vida, né? Eu sou uma pessoa que procuro fazer o melhor para todos, né? Procuro fazer com que não falte nada para que ele possa desempenhar, não só dentro de quadra, mas como filho, como irmão, né? Como jovem, como adolescente, né? Que tenha postura, que tenha disciplina, que seja um menino organizado. Eu cobro muito isso, porque isso aí vai ser para a vida, não vai ser para o jogo. E isso tem que ficar, né? No momento que ele deixa de ser um atleta, que passa por outro lado, ele tem que saber que alguns valores foram fundamentais para a formação dele como pessoa. E isso é o meu norte. Isso é a parte mais importante do meu trabalho. Porque eu sou privilegiado, eu
Trabalhei 25 anos numa escola particular, né, o Colégio Nossa Senhora do Carmo. Trabalhei no São Vicente, 7 anos no São Vicente, ali no Burgo, né? Tenho experiências inúmeras, né, com seleção brasileira, com seleção gaúcha e outras, né? Mas o que fica é eu ver aquele menino que bateu bola, que às vezes era meio indisciplinado, né? E hoje ele está lá, um pai de família, tem uma profissão e está realizado. Esse é o meu troféu maior, né? Porque tudo que eu sonhei com a profissão, eu conquistei, né? Então eu não tenho mais, assim, mas objetivos, o que tu quer hoje, né? Eu já cumpri com todas as facetas da profissão, né? Desde de professor de escola particular, de escola municipal, né? Em todos os aspectos. Hoje ainda estou na escola, no Colégio Madre Milda, dando aula, tem uma escolinha lá, né? E o clube aí, né? Que são 36 anos de Recreio da Juventude, né? E que a gente tem um carinho muito grande nisso, né? E que bom que tem outras pessoas que estão começando também a desenvolver esse trabalho quando é bom. Exatamente. É o verdadeiro educador, né? Não só professor, mas o educador. Lorenzo, não faz muito tempo que tu está em Caxias do Sul, mas como é que tu chegou até a cidade, ao próprio recreio e também à modalidade do handebol? Bom, na verdade eu nunca pensei em me mudar para Caxias, nunca esteve nos meus planos. Tu é de natural? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre. Sempre morei em Porto Alegre, minha família inteira é de lá, mas eu nunca tive esse plano de vir para Caxias do Sul. Na verdade, minha ideia era se manter em Porto Alegre. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de handebol e sempre, desde que eu era piazinho, eu falava para minha mãe que eu queria trabalhar com handebol. Não diretamente falando que eu queria ser técnico, mas eu falava que eu queria ser jogador. Acho que todo mundo, quando é criança, sonha em ser jogador ou de futebol ou de algum outro esporte. E eu sempre falei para minha mãe, e assim, o tempo foi passando, e quando o tempo vai passando, as oportunidades elas são menores, vai diminuindo as oportunidades que tu tem. Só que aí apareceu a oportunidade aí, eu tinha parado de jogar por 2 anos na pandemia, parei de jogar total e, na verdade, eu tinha meio que até largado o esporte. Já tô com 18 anos, eu tava na época, não pensava mais, pensava em fazer outra coisa da vida. Mas aí me apareceu uma oportunidade de jogar o campeonato estadual e joguei contra o time do Fonseca, a gente já tinha jogado antes, quando eu era menor, e aí, no final do campeonato, me apareceu a oportunidade de vir jogar aqui pelo clube e participar de um campeonato brasileiro, representando a camisa do Recreio da Juventude. Nesse meio tempo aí de jogar o brasileiro e vir pro clube, o Fonseca me apresentou a proposta de a gente ir jogar um campeonato lá na Europa, que eu comentei com meus pais, e eles abraçaram a ideia e a gente seguiu isso durante... Foi 6 meses que eu fiquei vindo para cá, toda semana eu vinha 2, 3 vezes, fazia bate-volta de ônibus para conseguir treinar. Porque, na verdade, eu tinha uns amigos aqui que eles me proporcionavam a situação de eu ficar na casa deles e dormindo, mas às vezes, por a gente ter colégio, ainda tinha que estudar, não tinha como ficar faltando muita aula, eu tinha sempre que fazer bate-volta. Então eu saía da aula, pegava o ônibus, vinha para Caxias, aí eu passava a tarde aqui, treinava, aí pegava o ônibus das 9h30, que o treino acabava às 9h, e chegava lá em Porto Alegre 11h30, meia-noite. Isso aí foi por 6 meses, mais ou menos. É a realidade, às vezes, do esporte amador, né? Que a gente não tem essa noção. Fonseca, né, o handebol ele é muito desenvolvido, vamos dizer, nas escolas, né? Acaba praticando, mas depois da escola para a questão profissional, ainda tem algumas questões que tem que aperfeiçoar no nosso país. Muitas vezes o handebol é lembrado só em época de Olimpíadas, né? Como é que está esse processo? As escolas ainda têm esse desenvolvimento forte, mas falta ainda essa virada de chave para o handebol ser, vamos dizer assim, profissional realmente, atletas conseguirem sobreviver, termos uma liga forte no nosso país? Principalmente valorização. Valorização, também, né? Houve um retrocesso muito grande quando houve o QPE, a mudança dos professores, porque as escolas estaduais, todas elas tinham horário de treinamento das modalidades. E naquela época esses professores foram tirados dos treinamentos e foram para dar aula mesmo. E ali aquilo acabou. Hoje o esporte em si em Caxias está vivo graças aos jogos escolares.
de Caxias do Sul. Mas como é que acontece isso? Acontece porque eu sou professor de educação física, eu vejo os melhores meninos que jogam, reúno eles e vou levar para os jogos escolares. Não existe mais treinamento nas escolas. São ímpares as escolas que têm hoje a escolinha de handebol, a escolinha, é muito poucas. Então aí houve um retrocesso, porque antes era massificado, a gente tinha os jogos escolares de Caxias de handebol, parava o Caxias, ia jogar no Cristóvão, ia jogar no Imigrante, ia jogar no Santa, no Carmo, aquilo lotava os ginásios para ver os jogos escolares, né? E isso, um tempo para cá, aquilo morreu. Então o que está vivo ainda o esporte aí, que fomenta mesmo, é os jogos escolares. A nível nacional, o que acontece? A nível nacional, a confederação teve alguns percalços, aí, né, a gente nunca teve grandes equipes no cenário nacional. Hoje a gente tem basicamente 4 equipes, né? Agora 4 equipes, mas 3 equipes que remuneram razoavelmente, né, os atletas, que têm uma outra profissão e jogam também. Mas abriu-se o quê? Muitos atletas de categoria de base, de cadetes, de juvenis, eles estão indo para a Europa. Então a grande maioria dos atletas melhores do Brasil estão todos fora. Estão jogando na Espanha, estão jogando na Dinamarca, estão jogando na Noruega, estão jogando em Portugal, né? Estão jogando na Romênia, estão jogando na Turquia. Então muitos estão fora, né? Infelizmente o Brasil não tem hoje como manter esses atletas aqui. Primeiro porque a realidade é outra, o esporte nessa modalidade é vista com outros olhos fora daqui, né? E infelizmente a gente tem uma liga nacional com um volume grande, até hoje ela aumentou muito a liga, mas fizeram a fase final que só passaram 4, né? Que é o time nacional de Florianópolis, é o Taubaté de São Paulo, o Pinheiros, que é a referência, né? E agora o Praia Clube, que o Praia Clube, a partir do ano passado, ele encampou o handebol. Então, é de Minas? É, o de Minas, o Praia de Minas. O vôlei também é tradicional, né? Isso, é muito. Então lá ele entrou com um aporte considerável em verba, onde é o melhor clube que paga hoje os atletas. Ele pinçou atletas de todas as outras equipes e montou um grupo até o ano passado. Ele é só o atual campeão da Liga Nacional. Já no primeiro ano, né, aí contratou o Morten que foi o técnico campeão olímpico feminino, né? E tá o Elinho como técnico, o Morten é o coordenador técnico, e montaram esse time aí que hoje, né? E agora passaram 4 equipes que vai acontecer o Final Four. Eu não sei se vai ser em São Paulo. Eu acho que é em São Paulo, dia 13 e 4 de dezembro. Essas 4 equipes vão se enfrentar para ver quem é o campeão da liga. E teve uma seletiva antes com outras equipes. Não, com outras, participaram quase 30 equipes, né? Mas é tudo amador, né? É tudo reúne lá, treina pouco, não é que nem esses, que aí eles treinam 2 vezes ao dia, ou todos os dias, e recebem um salário considerável, tal, que dá para se manter, tal, né? Mas não é nada, não foge nada disso. Essa é a nossa realidade mesmo. Então, para a gente falar, um resumo, são 4 equipes profissionais no país todo. Isso no masculino e no feminino ou só no masculino? Não, no feminino também. No feminino acho que são 4 equipes, se não passa disso também, né? Por quê? Porque as melhores também, elas vão tudo para fora. As melhores, hoje a base da seleção brasileira, tanto feminino como masculino, está todo na Europa. Formação é assim mesmo. Forma aqui, pessoal já... Porque vê que não tem futuro, né? Sim. Infelizmente não tem como bancar um menino aqui, né? E o volume de jogos e o nível técnico fora, né? É impressionante, né? É impressionante. A Champions League, meio ano antes, já tá os ingressos todos vendidos. É coisa absurda, a gente não tem essa realidade. A gente tem essa noção por ter ido viajar lá para a Suécia, para a Dinamarca, para a Noruega, para conhecer os nórdicos lá, né? Que a Dinamarca é o campeão olímpico, né? E é uma cidade, a Dinamarca é muito pequena, mas o handebol é o suprassumo, né? Eles têm o futebol, mas o handebol é primeira linha, né? E na Espanha, na França, né? Investimento, é cultura, isso é cultural. Infelizmente a gente cai nessa da questão do cultural, né? E infelizmente é isso, né? Falou antes, Lorenzo, que desde pequeno tu sempre
pensou no handebol? Isso começou por causa da escola? Como é que foi esse teu desenvolvimento? Então, na verdade, eu estudei no Colégio Farroupilha de Porto Alegre, e lá a gente, desde pequeno, é incentivado no esporte muito forte. Na verdade, o Farroupilha tem um esporte muito forte, seja futebol, handebol, vôlei, basquete, eles incentivam em todos os esportes. Então, na verdade, eu fui convidado por um amigo, quando eu tinha 9 anos, na época, a jogar handebol. Eu fui a primeira vez, eu comecei jogando de goleiro, mas não me adaptei. Aí teve um dia que eu tomei foi o dia assim que virou a chave, que eu tomei uma bolada na cara e saí chorando do treino. Aí o professor falou comigo, tal, me acalmou. Acho que eu fiquei mais ou menos 1 semana, 2 semanas sem ir treinar. Mas aí ele falou comigo de novo, eu fui, e aí eu voltei e joguei. Aí eu jogava, era mais quietinho, mas jogava na ponta esquerda, que é uma das posições que tem. E foi ali que, na verdade, eu me apaixonei pelo esporte. Desde lá, eu venho, acho que toda semana da minha vida eu venho treinando. Desde lá, sem faltar, pelo menos, pode-se dizer que já foram 10 anos que eu jogo handebol, toda semana, sempre pensando nisso, e foi nesse momento que virou a chave, porque se dependesse de continuar de goleiro, com certeza eu já estaria fazendo outra coisa da minha vida. Goleiro sofre tudo que é esporte, não adianta, né? Normal, né? Não. Lorenzo, deixa eu esticar um pouco a pergunta do colega Fábio, e dizer assim, na questão de... A gente sabe que nos dias de hoje é um pouco difícil ter essa questão de credibilidade, questão de confiança. Tu sentiu isso a partir do momento que tu recebeste do professor Fonseca esse convite? E vou estender um pouquinho mais. Além disso, como é que é a estrutura do clube para o esporte lá para vocês? Bom, respondendo a tua primeira pergunta de questão de confiança, essa aí, na verdade, eu acho que é muito... Eu posso dizer o que eu vi de fora antes de conhecer o Fonseca, que é uma disciplina absurda que só não os atletas, mas todo o pessoal ali do clube tem. Então, quem vê de fora vê que é algo diferente. Um exemplo que eu posso dar, que assim, eu sempre vejo, é uma equipe que sempre anda junta. Independente do que eles forem fazer, eles estão sempre juntos. Então, por exemplo, eles vão almoçar. Todos vão almoçar no mesmo horário, e não vai ser um que vai almoçar meio-dia, outro vai meio-dia e meio. Mesma coisa no café da manhã, sempre juntos, todos uniformizados, e a gente sempre vendo de fora, assim, é uma equipe que nunca foi uma equipe de faltar com respeito com os outros, sabe? Sempre foi uma equipe muito respeitosa. Até por isso, acho que talvez quando eu jogava nas outras equipes, a gente se incomodava um pouco, sabe? A gente tinha meio que uma rixa, olhava assim, ficava parecia um pouco de raiva, assim, deles. Mas aí, depois que eu conheci o Fonseca, pode-se dizer, na primeira semana, assim, a gente já se deu super bem. Ele me passou uma confiança que, assim, não só ele, mas o grupo da categoria, que era 2004, na época, me acolheu de uma forma, assim, que eu nunca tinha sido acolhido por outras equipes. Eles meio que me abraçaram, como se fosse uma família. Que, na verdade, hoje em dia até pode dizer que é minha família. Eu posso achar o Fonseca aqui é meu segundo pai, né? Não tenho o que falar. E sobre a estrutura do clube, é algo absurdo, assim, são poucas equipes que têm a estrutura que o clube apresenta para os atletas. É um dos poucos do estado que tem uma quadra do tamanho oficial, que é 40 por 20. Pouquíssimos clubes têm, não só no estado, mas no Brasil. Além de que tem fisioterapia lá para os atletas no clube, tem médico do clube também, tudo liberado para eles. Então, assim, sobre a estrutura, é nota 1000, sem comentários. A gente recebe outros atletas e todo mundo fala dessa questão do Recreio da Juventude, né? Dessa estrutura, né? Que não é só treinar, né? Tem que ter toda a estrutura, todo um acompanhamento, essa questão de disciplina, né? De acompanhamento médico, psicológico, né? Que tem que acontecer. Para quem não conhece bem o handebol, professor Fonseca, né? Pode dizer assim, pegar o futsal ou futebol de exemplo, joga-se com a mão, o objetivo principal é fazer o gol. E quais são as outras principais características? 6 jogadores mais um goleiro, daí depois tempo de 30 minutos, é isso? Isso, depende da categoria, né? São várias categorias, aí o tempo difere, né? O infantil é 2 tempos de 15, o mirim é 2 tempos de 15, o infantil é de 20, né? 2 tempos de 20, o cadete é 25 e o juvenil é 30, o adulto é 30 com 10 de intervalo, né? O handebol hoje, ele evoluiu muito, né? Além não só da questão física, mas também, né, na questão do jogo tático, né, muito intenso, né? Há um tempo atrás não se via jogadores de 2 metros fazendo uma transição, né,
da velocidade que o jogo é muito E intenso. pode trocar a qualquer momento O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Parecido com futsal. Troca quantas vezes quiser, com quem quiser, não tem, né? Para manter a intensidade. Para manter. E hoje ainda, com esse avançar, né, das técnicas, hoje muitas vezes tem equipes que tiram o goleiro e jogam 7 contra 6 no ataque. Goleiro linha. Aí tira o goleiro e bota outro jogador, faz o gol e volta à reposição sem tomar gol. Jogam 7 contra 6. Então aí é muito treino, né? Isso acontece, a gente vê, e acontece mesmo nos nossos jogos, né? Isso não acontecia um tempo atrás. Mesma coisa, a hora que tu toma 2 minutos, né? Então tu toma um atleta desqualificado 2 minutos, a gente não colocava outro, tirava o goleiro e colocava outro jogador para fazer o equilíbrio. De 6 contra 6, eu tô sem o goleiro, porque o goleiro vai ficar lá, né? Eu fazendo o gol, eu fazendo uma troca rápida, eu consigo fazer o gol, equilibrar ataque com defesa e ter o retorno do meu goleiro. Então evoluiu muito o jogo. Hoje evoluiu muito o jogo. Então, isso faz com que a gente também se modernize, né? Busque se reciclar sempre, né? Sempre em contato com quem está lá nas seleções e a gente tem acesso ao material, assim por diante. Mas muito a gente tem que adequar, né? Não adianta a gente ter toda a nomenclatura que está disponível se eu não tenho o material humano, né? E em primeiro lugar eu tenho que ensinar esse menino a se portar e depois ele vai jogar handebol. Tem muitos que não tem nada, né? Eles acham que chega ali, vai fazer e primeiro ele tem que entender como funciona para depois a gente jogar o handebol, né? Então o esporte é só um vetor de formação e esse é o nosso maior objetivo. Professor, diz uma coisa, a gente sabe que para tudo que se faz na vida tem que ter um planejamento, né, Fonseca? Tanto para a vida ou propriamente dito para o esporte, tem que ter um planejamento para te saber que vai ter o resultado final vai ser positivo. Mas existiu em alguma fase da tua carreira assim, tu diz, poxa, poderia ter feito mais algo? Poderia ter melhorado antes de ter executado? Tu sabe, Daniel, que isso acontece, né? Principalmente quando a gente perde, né? Quando a gente perde, né? Como é que eu fui perder, né? Mas as respostas, elas vão aparecendo, com o tempo elas aparecem, né? Aí tu vê que tu não estava tão errado assim, né? São coisas que vão acontecendo, que a gente não percebeu naquele momento, e aí tu vê, mas eu realmente, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até nesse momento. Nada, nada. Se eu tiver que voltar a ser o Fonseca lá de 30 anos atrás, eu volto a ser eu mesmo, Fonseca de 30 anos atrás. Quantos anos já no handebol e na educação física? Olha, na educação física já são 39 anos já, praticamente, né? Vou dizer, antes ainda de ser formado, eu joguei, estudei no Presidente Vargas, eu estudei quando era criança no Madre Mildo, no São José, fui pro Presidente Vargas e fui pro Carmo. Aí fiquei no Carmo até o final, aí já comecei a dar aula de educação física quando eu estava no segundo ano, segundo grau. Aí o professor me convidou para ir treinar o tal handebol, ajudar ele na escolinha. Foi aí que começou a paixão. Mas eu já jogava no Presidente Vargas. Acho que o grande estímulo ali foi o professor Nelson Garbim, e o Nelson Morandi e o João Garbim, né? E a professora Jussara também, que me levava para o atletismo. Então ali pegava o carro dela, saía às 11 horas ali do Presidente Vargas, ia até o municipal lá fazer o treino de salto, corrida, e eu ia arremessar pelota. E handebol jogava ali, né? E daí quando eu fui pro Carmo, o Calil Sebineto foi meu técnico lá no Carmo. O Calil tem uma história no handebol. Tem uma história. Né? E aí, daí ele disse, nossa, tu tá aqui e tal. E eu infelizmente, eu era um dos mais fortes que tinha no estado. Não era um arremesso, era uma pedrada. Uma patada. Era uma patada. E aí, meu nego, sai da frente, cara. Aí eles... E foi essas coisas, a gente foi se envolvendo e... Mas tinha alguma técnica ou é pela força mesmo? Não, pela força, porque não tinha tanto acesso, era muito simples o treino, era um passe, um arremesso, a gente não tinha tanta elaboração, né? Depois quando eu fui pro Carmo, que o Eloy também foi meu professor, era muito mesmo a questão de grupo, de estar junto, de se
né? Mas de técnica, assim, não se tinha muita técnica, né? Era muito simples, né? Aí com o passar do tempo, daí quando eu joguei no Recreio, aí terminou o time do Recreio, não tinha mais. Aí eu fui lá no seu Getúlio Vazata e pedi para ele, vamos montar um time de handebol aqui, seu Getúlio. Magro, contigo sim, então monta os caras. E ele tinha o voleibol sempre foi muito forte da URGS. Isso. E ele que era o coordenador. Aí fomos jogar lá, e aí passou o tempo, convidamos o Fagião, ele conseguiu uma licença do Fagião sair da 4ª delegacia ou do Santa e ir lá para a URGS. E aí começamos a treinar lá e ter o time, começar a disputar e tal. Até chegou um ponto aí, o Recreio me convidou, daí eu disse, Fagião, eu não quero largar aqui, né? Ele disse, não, tu tem que ir para lá, vai para lá porque lá tu vai ter um segmento, aqui tu sabe, o Getúlio gosta muito do vôlei, daqui a pouco vai morrer o handebol aqui, e aí fui para lá. E aí tô lá até hoje, né? Tô lá até hoje, A questão do atleta, né? O Fonseca passou um pouquinho da realidade de 40 anos atrás, assim podemos dizer, para uma realidade agora. Atleta, parece, vai lá na frente da TV, parece que é lá só ir jogar e deu, mas não é isso, né? Convive com dor, com lesão, com disciplina, com treinos. Como é que tu encara essa realidade também, Lourenço? Bom, que não é a mil maravilhas, né? Não, com certeza não. Acho que eu vou dizer mais pode-se dizer que a época que eu acho que eu mais treinei na minha vida foi 2022, o ano, então eu vou falar um pouco dessa linha. Na verdade, eu fazia 8 treinos por semana e ainda vinha para Caxias, porque eu treinava em Porto Alegre e em Caxias, porque quando tu quer jogar um campeonato de nível nacional, não seria possível treinar apenas terça e quinta e vir jogar. Então, na verdade, era questão de muito treino e tem que abdicar de muitas coisas. Às vezes, e eu posso dizer que o principal para mim foi o apoio da minha família, que nunca faltou. Isso aí eu tenho que agradecer sempre meu pai e minha mãe, que nunca faltou apoio. Sempre tudo que eu precisei em questão de esporte, eles, quebravam cabeça para fazer. Se precisasse levantar um carro, eles levantavam para estar comigo ali. E eu acho que essa questão de ter o apoio familiar, eu acho que aí já é um bom começo. O cara já começa, às vezes, 10 passos à frente de alguns outros que não têm esse apoio. Então, o apoio familiar ele é algo essencial. E em questão aos treinos, sim, tem lesão, machucado toda hora. O cara sempre tá com enfaixamento, ou no tornozelo, joelho. Mas hoje em dia a gente tem várias formas de que tu pode tratar, né? Em questão de 1 semana, 2 semanas, tu já faz um tratamento que tu já consegue voltar, às vezes não 100%, mas talvez 80% e já volta a treinar. Porque se tu treina a semana inteira e aí tu para do fim de semana de treinar e volta a treinar só na outra quarta-feira, esse meio tempo de 4 dias já é algo que às vezes já vai te dificultar muito mais pra frente. Então essa parada de 4, 3 dias é algo que normalmente se evita de fazer. Sempre tem que manter um ritmo. Não, às vezes tu para de jogar por 3 dias, tu já perde o teu, por exemplo, 50% do teu ritmo de treino que tu tava. Então a carga horária de treino, sim, ela é pesada, mas ela é pesada pensando nos atletas. É mais ou menos isso aí. Hoje vocês treinam todo dia? A categoria... O adulto treina 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Até para evitar o desgaste também, né? E as outras categorias não, treinam 4 vezes por semana, até 5, tem alguns que treinam. Tá. E hoje, quais são as principais competições que o Recreio acaba disputando no handebol, professor? Neste ano, a gente jogou o Arujá Cup, né, que é em São Paulo, né, e o campeonato estadual, porque ficou muito atribulado tudo no segundo semestre por causa das enchentes, né? Sim. A gente não sabia... Aí o calendário... aí apertou, né? Aí a gente não sabia nem se ia ter a competição ainda. Porque o pessoal de Novo Hamburgo, Canoas, ali Porto Alegre, o pessoal perdeu tudo e, né, deu muito problema. Então agora que nós estamos jogando, então nós vamos ter o estadual até o final com todas as categorias com tranquilidade. E evento mesmo a nível nacional, a gente só jogou o Arujá Cup este ano. Mais nada. Não jogamos mais nada. Agora está retornando ano que vem a 16ª edição do Curitiba Handebol Cup. Era um evento que foi eleito o segundo maior evento de handebol do mundo, né? Perdia só para a Suécia em partida, né? E ele ficou por
15 anos parado, né? O dono do evento, no caso, foi para o COB e tal, agora está retornando e ano que vem vai ter a volta nos mesmos moldes que era anteriormente o Curitiba Cup. E a gente já está inscrito nesse evento também. É muito legal. É muito legal esse evento. E joga equipes de fora do país, vem da Itália, vem do Chile, vem da Argentina, vem gente de todo mundo, assim, além de todas as equipes do Brasil inteiro. Quais são as referências hoje, Lourenço, de equipes e também de atletas no mundo afora, assim podemos dizer, do handebol? Cara, eu acho que a maior referência de equipe, talvez os atletas saiam de lá também, acho que é o Barcelona, que todo mundo olha, também tem o Paris Saint-Germain, tem, além de vários times da Dinamarca, e a maior referência como jogador é o Michael Hansen, acho, atualmente. É o cara, ele já... Ele é de qual país? Ele é dinamarquês. Dinamarquês. Eu jurava que era russo, rapaz. E a Rússia tinha um grande poder ofensivo também de jogadores, assim, de alto nível, né, Fonseca? Teve equipes fortes, assim, né? Mas, assim, o expoente, que nem o Hansen, assim, né? Que nem o francês, que tinha o Abalô, o Omelé, o goleiro, né? São expressões, assim, né? Tipo... O Michael Jordan do handebol, né? Do handebol é o Hansen, sem dúvida nenhuma, né? Agora, e eu estava prestando atenção, o Barcelona... Hoje o de Kamen, né? Paris Saint-Germain são times tradicionais do futebol, mas que tem também os outros esportes, né? Hoje a gente vê aqui o futebol muito desenvolvido no Brasil, só que os clubes não têm essa visão, né, de ter os outros esportes, o Museu de Barcelona de handebol é absurdo, né? A gente não tem isso do Brasil, né? E lá, o de Barcelona é fantástico, né? Então é outra visão, outra cultura, né? A gente tem que mudar isso. Eu não sei se vou ver alguma coisa diferente do que a gente tem aí, né? Só que o esporte é até contraditório, né? Porque a modalidade é uma das mais praticadas a nível escolar, né? Hoje, fazendo levantamento, são mais de 25 mil atletas só de mini handebol dentro do Brasil cadastrados. Mini handebol. Crianças de 6 a 10 anos, né? Então, olha jogando, o potencial que a gente teria, né? Aí que tá, né? Então, a gente espera que isso, né? Então, hoje é o maior projeto dentro do COB, é esse mini handebol, né? Ele vem se estruturando há 2, 3 anos aí, né? Existem vários polos em todo o Brasil, né? A gente tem o mini handebol, hoje é o nosso carro-chefe. Né? Hoje o carro-chefe é um handebol. Muita criança que não tem a vivência na escola, como tinha antigamente, tem no clube. E eles têm essa vivência. A gente está com as 2 turmas lotadas, estão mais de 60 alunos ali. Só no handebol recreio tem quantos atletas? Hoje a gente está em torno de 180 atletas. 180 atletas. 180 atletas. E como o Lourenço veio de fora, tem mais atletas de fora para essa equipe adulta? Só... Não. O Lourenço é o único. É o único. O Lourenço é o único aí, tal, que está jogando aí, está nos assessorando aí como auxiliar técnico. E joga e está fazendo educação física? Tô fazendo educação física. O professor disse, meu Deus, fazer educação física. Mas quando tá na veia não adianta, né? Não, aí tu percebe, né? E eu posso falar que o diferente dele, né, é o olhar, né? E o cativa as crianças, né? Da maneira com que ele é. Né, da maneira é bom ter essas referências, né? É bom, isso é muito, estimula muito, né? E aí o grande segredo é o menino confiar a ti as coisas dele, né? Que estão com referência. Ele está ali, né? Porque ele vai tirar hoje eles têm N possibilidades e ele deixa de fazer tudo, deixa do celular, do joguinho para não, eu quero ir no handebol. Tem uns que não faltam de jeito nenhum, brigam em casa se vai faltar, mas para então isso já é um aspecto muito positivo para nós, né? Nos realiza como profissional da área. Lourenço, qual que é o sonho dentro do handebol? Cara, difícil de falar assim, mas acredito que visando mais para frente assim, conseguir seguir nessa linha assim e me tornar um grande profissional na área, ser alguém reconhecido talvez. Quando olharem para mim, me conhecerem, talvez por ser o Lourenço, o técnico, talvez por conhecerem assim. É algo que eu viso muito e eu trabalho muito para isso. Eu me puxo bastante às vezes.
E é bom, na verdade, porque eu tenho o Fonseca que me puxa muito também. Me puxa muito. E é muito bom isso, porque às vezes quando o cara tá numa zona de conforto dele, ele esquece de se dar aquele puxão de orelha e falar: opa, tô na zona de conforto, tá bom, mas pode ser melhor. Às vezes tu já tá aqui, mas tu pode chegar aqui, tá faltando alguém te dar aquele empurrão, e às vezes chega o Fonseca e te dá aquele empurrãozinho e te ajuda a melhorar em vários aspectos. Porque eu acho que era nisso que eu ia comentar agora há pouco, porque o Fonseca sempre foi essa pessoa de performar alto, né? Ele sempre, pelo todo o histórico que eu tenha visto dele, dos atletas que passaram por ele, não vamos citar nomes aqui, Fonseca, porque são vários, né? Vamos esquecer. Não podemos citar. Vamos apanhar. Vai ficar feio. Mas o que tu toma como lição essas questões que o Fonseca te ensina hoje, como atleta e como pessoa? A principal lição, acho que eu tomei desde que eu vim pra cá foi questão de valorização, assim, não digo no handebol, mas de valorizar as coisas da vida. E a principal delas foi valorizar a família, que o Fonseca sempre frisa em falar e nunca deixa passar, que valorizar os pais, os avós. E assim, desde que eu vim pra cá, eu comecei a ver a minha família de uma forma diferente, assim, valorizar eles muito mais, porque para mim foi muito difícil vir me mudar para cá do nada, que eu sempre tive a minha família comigo, sempre fui muito apegado à minha família, e de uma hora para outra me mudar para cá e agora? Minha vida inteira eu tô... Tá sozinho, né? Tá sozinho, eu tô né? sozinho, eu faço... Como é que vai ser? Eu tenho que fazer minhas refeições, eu tenho que me locomover para os locais, como é que vai ser? Lavar roupa. Exato. E essa mudança aí, além do Fonseca me ajudar, fez eu ver o valor que é a importância da família. Às vezes o cara, quando é criança, ele quer muito... eu quero sair de casa logo, eu quero morar sozinho. Cara, quando o cara sai de casa, ele quer voltar para casa, para a família dele. Então, essa eu acho que é a maior lição que o Fonseca me passou, além de toda a disciplina que a gente tem ali como exemplo no clube. A gente está quase no finalzinho do nosso conversa aqui com o Handebol, no Caxias Conversa, podcast da Câmara de Vereadores. Falta muito, Fonseca, para a gente ter entre aquelas 4 e 5 equipes profissionais, uma ser do Rio Grande do Sul? Olha, falta muito. Falta muito. Infelizmente, eu posso dizer, é mais fácil no feminino, como a gente já teve a referência com a UX, né? Quando disputava a Liga Nacional. Mas no masculino falta muito, né? Eu acho que, infelizmente, não é nem questão de material humano, até terias, entende? Mas precisa o investimento, a gente vê o sofrimento aí das equipes que estão jogando liga, aí o basquete, as outras modalidades, a gente vê e realmente teria condições né? A gente já teve várias propostas já para montar, né? Mas além do trabalho, né? Eu vejo que tá muito longe. Infelizmente, está longe do Rio Grande do Sul ter uma equipe da Liga Nacional. A gente teve participações, né? Porque aí eu sou muito contra essa questão de participar. Eu já pude participar, já nos convidaram, fizeram o convite, olha, venham participar, nós damos as passagens aéreas, vem jogar. Mas tu ir jogar sem planejamento, sem treinamento, sem valorização do teu atleta, tratar ele como ele merece ser tratado, aí é expor a marca, né? Aí eu vou ter jogo lá, 24 jogos de Liga Nacional, 23 derrotas e um empate. E não é uma derrota de 2 gols, 3 gols, é 10 gols, 10, 15. Então, para que expor é uma diferença? Então, eu sou contra esse tipo de ação, né? Eu não vejo perspectiva, por mais que a federação nossa gaúcha ela tenta fazer o melhor, né? Mas eu não vejo potencial de nenhuma equipe. Participação, sim. Agora, de ficar entre os 4 para disputar, vai ser muito difícil. O caminho é longo ainda. O caminho é longo. E essa tua passagem pela Ismel te deu uma outra noção de planejamento, de ter uma visão diferente do captação de recursos, Fonseca? Não, com certeza, né? Eu acho que toda a experiência vale. Foi maravilhoso os 4 anos que eu vivi na Secretaria de Esporte e Lazer como diretor. A gente consegue viabilizar, né? Mas assim mesmo o recurso é muito pequeno, perto daquilo para se atingir o resultado que se propõe, né? Aí, infelizmente, precisa outras cifras para a gente montar uma equipe. Então, por exemplo, se eu for montar uma equipe hoje, eu posso usar 6 atletas do meu grupo. O resto tem que ser todo mundo de fora. E pagar hospedagem, alimentação, salário e mais, né? Viagens. A gente até tem um know-how, porque a gente ouve das outras modalidades, como é que funciona e tal,
mas precisa investimento, precisa quadra, horário de treinamento e assim por diante. Lourenço, obrigado pela sua participação, né? Que continue aí, que tenha um futuro não só no handebol, no esporte, mas também, né, como pessoa física, assim podemos dizer. E parabéns por encarar esse desafio, né? Trocar de cidade, pela coragem e também estar trilhando aí um futuro também como pessoa. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí. Eu que agradeço aí poder participar do programa. Fonseca, também gostaria de agradecer, te parabenizar, né, pelo trabalho, né, por ser esse incentivador e também por já ter formado muitas e muitas atletas, pessoas e também né, as pessoas que estão hoje, né, compartilhando e ajudando a nossa cidade, Caxias do Sul, na nossa região. Parabéns pelo trabalho. Uma homenagem ao professor Fonseca aqui também para todos os educadores físicos, professores de educação física que fazem muito por esse trabalho social. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade maravilhosa que vocês nos deram para a gente expor um pouquinho do nosso trabalho, né? Que é feito com muito amor, com muita dedicação, né? E realmente foi uma escolha ímpar essa de ser professor de educação física. E tu fosse muito feliz quando falasse na palavra educador. Acima de tudo, eu sou um educador. Depois eu sou o professor, depois eu vou ser o técnico. E Denner, acima de tudo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, e a gente está sempre à disposição aqui para brilhantar o programa de vocês, que sem dúvida é indispensável para a formação do esporte de Caxias do Sul como um todo. Denner, obrigado pela participação de sempre, pela parceria. Eu que agradeço mais uma vez por poder participar. Eu acho que está todo mundo feliz nas palavras que dizem, né? E eu acho que é importante, esse programa é um norteador para dar oportunidade, para dar voz ao esporte de Caxias do Sul. Exatamente. A gente sempre falou quando iniciou, né, o Caxias Conversa do Esporte, que a gente ia fugir do futebol, né? Exatamente. Já falamos de bocha, já falamos de Paralimpíadas, já falamos de dinamismo, né? Do esporte também. Dinamismo, entre outras novidades que a gente vai ter no decorrer. Gostaria de agradecer a equipe técnica aqui da TV Câmara Caxias, a todos que nos acompanharam, e a gente volta a qualquer momento, né, com mais um podcast Caxias Conversa, falando sobre nossa querida Caxias do Sul. Um abraço a todos.